Olá, queridas mulheres, né? Amadas, nosso abraço de bom dia. Estamos de volta. Eu prometi falar sobre Rebeca. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, Eliane Rabelo, se inscreve, compartilha, dá o seu like para nos ajudar a fazer chegar a palavra a outras mulheres. E eu fiquei pesquisando sobre a vida de Rebeca, Isaac, né? Ela era casada com Isaac, o filho da promessa. E eu fiquei sem saber o que mais eu poderia dizer. O significado do nome de Rebeca é corda com laço, isto é, donzela cuja beleza prende os homens. Só que Rebeca não era exibida, Rebeca não era essa pessoa que aproveitava da sua beleza para conquistar. Ela era recatada, ela vivia debaixo de oração, ela era de um jugo igual a Isaac. E aí a gente conhece a história que ela tinha um filho predileto, que era Jacó, que já desde o ventre havia essa guerra entre os dois. Esaú, ele era mais desligado das coisas de Deus, e Jacó não. Jacó gostava de estudar a Bíblia, de ler, de se dedicar. E ela, né? Mas vamos falar primeiro das características dela, porque a gente tem a mania de só apontar os defeitos das pessoas. E pelo fato dela ter tido, né, a decisão de fazer com que Jacó passasse pelo filho Esaú, porque Isaac já não enxergava mais, então ela falou, bom, já que ele vai dar a bênção, que essa bênção seja para você, porque você é merecedor da bênção. De fato, pelas condições, quando a gente analisa todos os capítulos, você começa a ler ali em Gênesis 25, você vai entender. Mas vamos falar as qualidades de Rebeca, então, né? Ela era determinada. Quando Eliezer, o servo de Isaac, chegou lá, Isaac falou, traz para mim uma esposa, mas que seja do mesmo jugo que o meu, que seja, né, assim como que ele ia chegar lá e achar uma mulher. Então ele ajoelhou e orou e falou, Deus, eu chego aqui hoje, me dá a entender qual é essa esposa para meu servo, meu rei, meu senhor Isaac. E aí ele fez um propósito com Deus. A mulher que oferecesse água para ele e para os camelos, essa sim seria digna de ser escolhida para que ele levasse. E aí Rebeca não tinha costume de descer ao poço para pegar água, ela tinha servas, ela tinha pessoas para fazer esse serviço. Mas Deus estava ali naquele negócio e ela nesse dia chegou. A viagem que Eliezer ia fazer até onde Rebeca estava, até a cidade de Rebeca, durava cerca de 17 dias e o anjo esteve ali de forma que durou um dia. Presta atenção, parece historinha, né? A Bíblia tem muito isso. Às vezes as pessoas acreditam na historinha aí das princesas, dos contos de fada, dos filmes, né? E não acredita na Bíblia. Mas Deus estava naquele negócio. Então ela, logo que viu Eliezer, ela viu que ele estava cansado. E ela logo ofereceu água para ele e também para os camelos, né? A gente faz o estudo aí, eu anotei aqui. Cada camelo bebe cerca de 120 litros em apenas 10 minutos. E ela ofereceu água o tanto coubesse no estômago desses camelos. Ou seja, o cântaro que ela tinha em mãos media de 12 a 20 litros. Ela teve que encher pelo menos 35 vezes. Por uma conta baixa, né? Se os camelos não beberam toda a água que eles queriam. Pelo menos 35 vezes. Então ela era uma pessoa determinada, ativa, trabalhadora. E era sábia, era corajosa. Por que eu falo que ela era corajosa? Porque quando Eliezer viu, não, essa realmente é a que Deus escolheu. Ele já deu para ela os presentes de ouro e já quis conversar com os pais dela para oferecer o dote. E aí falou tudo, né, como se passou, o que ele propôs para com Deus, a proposta toda. E ela não conhecia Isaac. Não sabia quem era, apesar que a Bíblia fala que eles eram parentes de segundo grau.
Mas o irmão dela, né, que era Labão, parece que era o responsável na época, e mais a mãe dela, permitiram que ela fosse. Só que no dia seguinte, ela hospedou eles ali para descansar da viagem, tudo, e seguiriam viagem no dia seguinte, para ela já se casar com Isaac. Na época, parece que ela tinha uns 14 anos. Como Maria, né? Quando Jesus a escolheu, também tinha 14 anos, mais ou menos. Isaac já tinha lá pelos seus 40. Mas quando eles falaram que era para ela seguir viagem no dia seguinte, o irmão e a mãe vieram pedir: não, fica aí mais um ano para você preparar seu enxoval, depois de um ano você vai. Mas ela foi determinada, ela foi corajosa. Ela concordou em ir porque ela percebeu que era propósito de Deus para a vida dela. Então ela se foi, corajosamente, né? E logo que se casaram, Isaac a amou, cuidou dela muito bem, mas ela era estéril, como Sara. E um certo dia, Isaac fez o mesmo que Abraão fez. Também eles estavam chegando numa terra distante, Isaac e Rebeca, e ele falou: ó, fala que você é minha irmã. Mesmo que Isaac fez, o mesmo que o pai dele fez, Abraão, com Sara. Mas não é o caso agora. Então ela era estéril, também como Sara. Por 20 anos casados, eles não tiveram filhos. E Isaac orou e pediu a Deus filhos, e Deus deu, tirou a esterilidade de Rebeca e deu Esaú e Jacó. E o que a gente aprende com isso? Ela viu o íntimo do coração. Ela sabia que, na verdade, Esaú, ele só queria mulheres que não queriam saber a vontade de Deus. Jacó não, ele estudava, ele via a palavra, ele meditava, ele tinha um bom coração. Então ela via o íntimo do coração. E às vezes a gente só quer criticar: nossa, Rebeca foi estranha, preferiu um filho ao outro, por quê, né? E tudo, e fez tudo aquilo. Bom, ela pode ter errado, mas ela viu o íntimo do coração. E Deus está procurando mulheres, homens, que têm um coração temente a Ele, né? Você e eu, é isso que a gente aprende. Não importa quem é o culpado, não importa o que se passou, são processos que Deus está trabalhando através de erros e de acertos na vida sua, na vida minha. Então é preciso a gente estar na posição para buscar aquilo que Deus tem para nós. Não havia ali julgo desigual, não havia ali preguiça, ela era a mulher, podia delegar para outras pessoas, ela mesma foi e fez tudo que era para ser feito. Então ela agradou ali o coração de Deus, o coração de Eliezer, e o destino dela foi traçado ali naquele momento. A Bíblia fala que quando ela viu que Esaú ficou com muita raiva de Jacó, na verdade ele vendeu porque ele quis a primogenitura, né, para o irmão, através de um prato de lentilhas. Ele não dava valor à bênção do pai, à bênção da primogenitura. Jacó dava, mas ele nasceu minutos depois, então ele não era o primogênito. Mas aconteceu tudo aquilo e Esaú ficou com muita raiva depois, porque perdeu a primogenitura, mas era o que ele não dava valor, né? Então não era nem para ele ter ficado raivoso. Então quando Rebeca viu que Esaú estava com muita raiva, mandou o Jacó embora para um lugar mais longe, e ela morre antes de rever Jacó. Morre com muita amargura, né? Mas o importante é que sempre procurou fazer a vontade de Deus. Então vamos procurar fazer a vontade de Deus, para a gente compreender os processos, superar os desafios e agradar a Deus sobre todas as coisas. Ano entra, ano vai, 2021 chegando aí, hoje é dia 22 de dezembro, terça-feira, e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque 2021 não será um ano fácil. Então você tem que estar muito nos pés de Deus, buscando a vontade de Deus, para você superar. Com Ele a gente sempre vence, tá? O que precisar de fazer por você, Deus fará, se você estiver na posição certa e aguardando seu milagre. Um beijo, aquele abraço.